crescendo na unção. Essa noite eu vou compartilhar aqui uma palavra que Deus, essa semana, Deus colocou no meu coração, né? Algo muito, que para mim, foi muito especial. Uma palavra bem simples, mas que eu tenho certeza que Deus vai, de algum modo, Deus vai falar ao seu coração. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler esse texto. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Uma palavra que todos já ouviram, já leram algum dia, alguma vez, mas que o Espírito Santo, ele renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, e quem sabe hoje Deus pode nos dar um novo norte, né? Uma nova direção através dessa palavra. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. O versículo 1 diz assim: E descendo ele, esse ele é Jesus, tá? E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a sua mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Logo ficou purificado da sua lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Amém? Senhor, que essa noite seja uma noite, Deus, de bênção e de um entendimento, Pai, derramado pelo Teu Espírito aos nossos corações, Senhor, para que cadeias se quebrem, para que vidas sejam abençoadas e para que possamos, Deus, avançar nesse ano de 2025 debaixo da Tua bênção, Pai. Obrigado por estar aqui, Deus. Abençoa em nome de Jesus. Bem, antes de eu falar do milagre que aconteceu, eu quero contar para vocês, nos tempos bíblicos, a vida de um leproso. Olha, não era nada fácil. Eu estava estudando, peguei um livro para estudar a vida de um leproso, e eu fiquei pasmo de saber que um leproso, o quanto um leproso ele sofria naquela época. Hoje, você vai no hospital, a pessoa vai no hospital, toma uma vacina, e aí a pessoa, poucos dias, já está curada da lepra. Hoje, fala-se de hanseníase, nem se usa mais a palavra lepra, né? Há poucos dias eu fui no posto de saúde e estava uma placa lá, ó, tratamento de hanseníase, e ali uns dizeres ali explicando as etapas do tratamento, e rapidinho a pessoa estava curada. E ali estava escrito ali que em 3 meses, no máximo, a pessoa está curada da hanseníase. Mas nos tempos bíblicos, era uma doença que condenava a vida do portador daquela doença. O primeiro sinal, no tempo bíblico, o primeiro sinal que a pessoa tinha de uma hanseníase, ou seja, de uma lepra, por menor que seja, apenas uma pintinha na pele, a pessoa era levada até o sacerdote. Olha como começava o sofrimento de um leproso. A pessoa era levada até o sacerdote. O sacerdote olhava aquela pequena pinta que estava iniciando ainda uma lepra, e o sacerdote, ele dava um decreto para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela era afastada da sociedade, logo de início, ela era afastada da sociedade, ela era designada a ir a morar numa cidade que só morava leprosos. Era um leprosário numa outra comunidade afastada da sociedade. Ali, ele se deparava com pessoas no estado pior do que ele. E detalhe, quando ele era levado àquele lugar, o sacerdote pouco se importava com a família daquele cara.
se ele tinha filho, se ele tinha esposa, se ele tinha mãe, se ele tinha pai, se ele tinha emprego, se ele era uma pessoa bem-sucedida na sociedade. E essa pessoa podia ser um delegado, podia ser um juiz, um rei, o que fosse. Ele era designado à cidade dos leprosos. Lá, ele ia exercer a função que ele já exercia na cidade das pessoas normais. Se ele fosse um juiz, na cidade dos leprosos, iria ser juiz. Se ele fosse um médico, na cidade dos leprosos, iria ser um médico. E assim, a vida dele seguia lá. Mas ele deixava toda sua vida na cidade das pessoas normais. Imagina se a pessoa já não sofre com a doença, como sofria psicologicamente aquela pessoa doente. Daí, quando a pessoa tem uma doença e ela é afastada da sociedade, quando ela é isolada, quando ela é totalmente deprimida dessa forma, a doença se agrava cada vez mais. Porque a família é muito importante para a cura das doenças. Então, aquela pessoa chegava lá, naquela cidade, ela se deparava com pessoas piores do que ela. Agora, lá se deparava com pessoas que já estavam com a doença completa no corpo, dando mau cheiro. A cidade dos leprosários tinha mau cheiro. E a pessoa era proibida de ir na cidade. E se fosse na cidade, por algum motivo de uma necessidade maior, a 8 metros de distância, ela tinha que gritar: impuro aqui, para que as pessoas pudessem parar lá e ela dar uma volta de 8 metros em volta da pessoa, para não ter contato e nem respirar o mesmo ar. Faça ideia, irmão. Agora eu pergunto para você: o seu problema é maior do que esse? Se Deus curou o leproso, o teu problema é tão pequeno que Deus irá resolver na sua vida. Só que a cidade dos leprosos, ela não era 100% autossustentável. Ali se plantava alguma coisa, comia alguma coisa, mas a necessidade maior deveria alguém na cidade comprar alimento para aqueles amigos leprosos que estavam lá. E quem ia? Quem se arriscava aí, que poderia chegar na cidade e ser condenado à morte? Aí eles faziam um sorteio. Vamos fazer um sorteio aqui. Alguém tem que arriscar a sua vida para a gente não morrer de fome. Vamos fazer um sorteio. E aí lançava a sorte ali. E aí eu entro no texto aqui, porque a sorte foi lançado e esse homem foi sorteado aí na cidade. Você imagina quando sorteou lá, número 58. Ah, sou eu tenho que ir na cidade. Imagina como que esse homem recebeu essa notícia. Ele disse: pô, já estou leproso, já estou afastado da família, já estou condenado a morrer aqui nesse lugar. Agora vou ter que ir na cidade e ainda morrer apedrejado ainda, porque alguém pode me encontrar. Mas que azar, amados. Aquilo que para você parece ser o maior azar, aquilo que para você parece ser a maior falta de sorte, que tudo está dando errado, que nada dá certo, que tudo que você faz dá para trás, de repente, por trás disso tudo, tem a mão de Deus agindo para que você tenha um encontro com Deus e o seu problema seja solucionado. Às vezes fazemos a leitura de uma situação que tudo deu errado, mas Deus tem o controle de tudo da sua vida. Desde o momento que você acorda, que você dorme, que você deita, que você come, que você vai ao banheiro, que você toma banho e vai ao trabalho, Deus tem o controle de tudo da sua vida. E aquilo que para você parecia impossível, Deus tem a solução. Então ele disse: cara, que azar que eu tive agora. Agora eu tenho que ir na cidade, se eu encontrar, as pessoas vão me apedrejar, mas eu tenho que ir, a sorte lançou sobre mim. E no meio do caminho, ele escuta de longe alguém falar: olha, tem um homem ali que se diz o Messias, que ele está curando. Tem um homem ali que se diz o Messias, que ele está ressuscitando mortos, que ele está dando vista cego, que ele está ressuscitando mortos, que ele está fazendo ali muitos milagres. Sabe de uma coisa? Esquece o alimento, eu acho que eu vou me encontrar com esse cara. Vou deixar meus amigos de lá um pouco de lado, eu tenho que me encontrar com esse homem. E
E aí ele vê aquela multidão, e ele está de longe, ele é leproso, as pessoas estão ali, mas ele precisa romper para poder chegar até Jesus, talvez sem ser percebido, mas seria também impossível não ser percebido, porque ele tinha que expor a Jesus o seu problema. Já está arriscando a vida demais esse cara. Só mesmo quem deseja muito a sua cura, só mesmo quem deseja muito ter a vida transformada, que se expõe tanto. Essa noite, amados, você precisa se expor um pouco mais a Jesus. Às vezes escondemos tanto o nosso problema, às vezes recuamos, às vezes nos trazemos esses problemas tanto para dentro de nós, recuamos tanto, às vezes protegemos tanto esse problema para que, não seja percebido, para que ninguém veja, mas chega um momento que nós precisamos expor isso diante de Deus, ser mais transparente, para que Deus possa tocar e algo acontecer. Estão entendendo onde eu estou querendo tocar? E ele foi, e ao invés dele dizer, impuro aqui, que era lei, era obrigado a fazer isso. Impuro aqui, ao invés dele dizer essa palavra, ele abriu o caminho, chegou aos pés de Jesus e se ajoelhou ali. Esse homem está quebrando paradigmas. Esse homem, ele está indo de contra um sistema que o condenava. Esse homem está indo de contra uma lei que não podia se aproximar de ninguém, mas ele chega aos pés de Jesus, não 8 metros, mas talvez 8 centímetros. Você precisa se aproximar mais de Deus. Você precisa se aproximar mais daquele que pode fazer alguma coisa. Sabe, queridos, eu estava lendo essa mensagem, estava pensando, as pessoas, elas se abrem o coração para tantas pessoas, para tantos amigos, para rede social, ela abre o coração para tantas situações, mas no momento que elas devem abrir o coração para aquele que pode resolver as coisas, elas se fecham. Elas se fecham. E aí ele vai, se joelha diante de Jesus, e já que ele quebrou paradigmas, Jesus também quebra. Jesus coloca a mão no leproso, e ninguém podia chegar perto do leproso, ninguém podia tocar no leproso. Agora, já que ele quebrou o paradigma, Jesus quebra o dele também. Estão entendendo, amados? O agir de Deus. Jesus vai colocar suas mãos sobre ele. Ele diz, Senhor. Ele não diz impuro aqui. Ele fala, Senhor. Olha o argumento. Olha como precisamos, às vezes, mudar o nosso argumento. Ao invés de dizer, eu estou sofrendo tanto. Eu não aguento mais. Eu não suporto. Precisamos dizer, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Senhor, se tu quiseres, Deus, o Senhor pode tirar aquele meu amigo das drogas, aquele meu filho daquele caminho. Se tu quiseres, tu pode salvar a minha família. Se tu quiseres, o Senhor pode abrir a porta do emprego. Tu podes tudo, porque tu és Senhor, porque tu és Senhor do céu e da terra. Não há coisa impossível para Deus. E ele diz, e Jesus responde, quero, seja limpo, com a mão sobre ele. Eu estou imaginando aquelas mãos de Cristo, limpa, em cima daquela lepra, fedorenta, casquenta. Alguns deles ficavam tão casquentos que a lepra comia a carne e chegava no osso. Imagina Jesus colocando a mão ali, sem nojo. Aí a virtude do Senhor vai saindo do seu corpo, pela sua mão, e entra no corpo daquele leproso. Imagina a pele retomando o lugar, a carne, tudo voltando normal. E ele olha e ele está limpo. Se prostra hoje. Deixa Deus tocar em você. Deixa Deus tocar naquela área tão protegida da sua vida, que você não se abre com ninguém,
Eu não me abro com ninguém. Se abre com Jesus hoje. Eu fui tão ferido. Você não é mais ferido do que esse homem, mesmo assim Jesus limpou. Se você está ferido por algo do passado, se você está ferido porque alguém te falou, porque alguém te feriu em palavras, essa noite, essa ferida vai sair da sua vida e você vai sair daqui hoje limpo, curado e sarado, porque Ele é Senhor. Aí eu vou fechar aqui para... Aí Jesus fala uma coisa tremendo. Jesus dá a ele um comando tremendo. Jesus fala assim: agora que você está limpo, agora que você não tem mais lepra, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, não vai falar para ninguém o que Jesus fez na tua vida. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes Deus faz coisas na nossa vida que nós, empolgados daquilo ser um grande testemunho, saímos falando coisas que às vezes nem se deve falar. Compartilhamos coisas da nossa vida que nem se deve. E Jesus fala sobre, não fala nada para ninguém. E muitas pessoas, vou saber que está aí correndo, contando testemunho. E a gente estraga tudo. E Jesus fala assim, não diga nada para ninguém, mas, escute bem isso, hein? Isso vai ser muito importante para você. Mas, vai até onde está o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Havia uma oferta que todas as pessoas que eram desenganadas, às vezes ela pensava que tinha lepra, mas era desenganada. Então ela ia oferecer a oferta dos leprosos, que era, ou do ex-leproso, que era, ou do suposto leproso, que era 2 novilhos. Um era sacrificado na hora e o outro era solto no deserto. O que era sacrificado na hora significava o sacrifício de cruz que perdoou os nossos pecados. O que era largado no deserto, a pessoa nunca mais via. Significa que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Sumiu. E o interessante é que Jesus fala assim, vai, apresenta-te ao sacerdote. Se lembra lá no começo que eu falei para vocês, que quando alguém era detectado com lepra, ia até o sacerdote que o condenava. Agora Jesus faz o seguinte, o mesmo que te condenou vai testemunhar a grandeza de Deus na sua vida. As mesmas pessoas, as mesmas situações que um dia te oprimiu, que um dia te condenou, que um dia disse que você não ia ser nada, que a sua família não ia ser nada, que você não ia chegar a lugar nenhum, esses mesmos estarão diante de você para dizer tudo que Deus fez na sua vida. Pegou aí, pastor? Eu mesmo que, como o pastor Júlio falou que ele foi de uma família de candomblé, né? Eu também. Nasci no candomblé, me criei lá, toda a minha família. Éramos 8 irmãos. Meu pai surtou 3 vezes, ficou internado no hospital Dr. Eiras, em Botafogo, antigo hospital. E minha família... Passamos por um sofrimento muito intenso. Intenso mesmo. Minha mãe com 8 filhos para criar. E a gente no centro espírita. Mas um dia, através da minha esposa, eu me converti. E quando eu me converti, eu estou falando isso aqui, porque essa foi a palavra que eu escutava sempre. Não vai dar em nada. Não vai conseguir seguir na igreja, não. Daqui a pouco está no mundo bebendo de novo, está nas favelas de novo ali, fazendo as bagunças dele daqui a pouco. E hoje essas mesmas pessoas que me condenaram, essas mesmas pessoas que falaram que eu não ia para frente, essas mesmas pessoas que falaram que eu não ia conseguir seguir o caminho de Cristo, essas mesmas pessoas, elas testemunham, elas veem o que Deus tem feito na minha vida, os olhos delas contemplam tudo que Deus fez na minha vida.
as pessoas que te condenaram, a situação que te condenou, eles vão ver com os próprios olhos e eles terão que falar que você é a pessoa mudada, que sua família é mudada, porque o mesmo que nos condena, eles testemunham a obra de Deus na nossa vida. Agora, só para a gente viajar aqui na imaginação. Só para viajar aqui na imaginação. A Bíblia não fala, mas eu imagino. Quando ele chegou de frente do sacerdote. Lembra de mim? Você não é aquele cara leproso que eu condenei você? Sim, mas Jesus me curou. Então você está liberado para voltar para a sua casa, para a sua família, para o seu meio, para a sociedade, porque o mesmo que nos condena, Jesus faz que eles professam a nossa vitória. O mesmo que falou que você teria derrota, os mesmos vão professar a tua vitória, porque assim Deus age, e esse é o poder sobrenatural de Deus, em nome de Jesus.